Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui do canal. E hoje, preparei algo para refletirmos juntos, algo que nos faz pensar. A Bíblia realmente nos surpreende, não é? Se você está interessado em desvendar os maiores ensinamentos da Bíblia, aqueles que realmente nos fazem refletir, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele like para nos apoiar. Prometo que no final do vídeo, vou revelar o maior ensinamento de todos, aquele que vai fazer você repensar a vida. Mas sem spoilers, ok? Você terá que assistir até o final para descobrir. Então, preparem a pipoca, o bloco de anotações, porque hoje vamos mergulhar fundo nos ensinamentos milenares da Bíblia. Vamos começar essa aventura espiritual juntos? Então, segure na minha mão, porque a jornada vai ser emocionante. Gente, a Bíblia é muito clara quando o assunto é amor ao próximo. Não tô falando só de dar bom dia pro vizinho, não, tá? Tô falando de um amor raiz, de compaixão, de empatia, de querer o bem do outro, mesmo que você discorde dele. E olha que importante, amar o próximo não significa ter que concordar com tudo o que ele faz ou pensa. Podemos amar alguém e, ao mesmo tempo, discordar de suas ações ou opiniões. O importante é ter respeito e empatia, buscando entender o outro lado da história. A gente precisa lembrar que todo mundo erra, que ninguém é perfeito, e que a gente também precisa de perdão e compreensão. Lembra daquela frase: atire a primeira pedra quem nunca errou? É disso que estou falando. Então vamos praticar a tolerância, a gentileza e o respeito, porque o mundo já tá cheio de ódio, né? Bora espalhar amor por aí, galera! E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Quando a gente ama o próximo, a gente também se sente bem. É como um bumerangue, sabe? Você joga coisa boa no universo e recebe coisa boa de volta. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente demonstra compaixão, quando a gente perdoa, a gente libera um monte de energia positiva dentro da gente. E isso, meus amigos, é o segredo da felicidade. Então, já que a gente está falando de Bíblia, qual é o mandamento que resume tudo isso? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fácil de entender, difícil de praticar, né? Mas a gente precisa tentar, gente. Porque, no final das contas, o amor é a única coisa que realmente importa. É o que nos torna humanos. É o que nos conecta uns aos outros. É o que dá sentido à vida. E por falar em amor, não tem como falar de ensinamentos da Bíblia sem falar de perdão, né? Gente, essa é uma das lições mais importantes e, ao mesmo tempo, mais difíceis de colocar em prática. Perdoar alguém que nos magoou profundamente não é fácil. Exige muita força, muita maturidade e, principalmente, muita vontade de se libertar daquela dor, daquela raiva, daquele ressentimento que só faz mal pra gente mesmo. Porque, vamos ser sinceros, guardar mágoa, rancor, desejo de vingança só nos adoece, nos impede de seguir em frente, de sermos felizes. É como se a gente carregasse um peso enorme nas costas que nos impede de voar. Então, quando a gente perdoa, a gente está fazendo um bem enorme para si mesmo, antes mesmo de fazer bem para o outro. É como se a gente estivesse se libertando de uma prisão, abrindo espaço para a paz, para a leveza, para a felicidade. Mas é importante a gente entender que perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem significa dizer que o que a pessoa fez foi certo. Perdoar é, acima de tudo, uma escolha, uma decisão de não deixar que a mágoa nos domine, nos controle. É como dizer: olha, você me magoou, mas eu não vou permitir que essa mágoa me defina, me transforme em uma pessoa amarga e rancorosa. É escolher seguir em frente, com a consciência tranquila, sabendo que fez o seu melhor. E a Bíblia está repleta de exemplos de perdão, né?
Desde o próprio Jesus, que perdoou seus algozes na cruz, até histórias como a do filho pródigo, que nos mostram o poder transformador do perdão. Então, da próxima vez que você se sentir magoado, lembre-se da importância do perdão. Perdoe a si mesmo, perdoe o outro, liberte-se da dor e siga em frente com leveza e paz no coração. E aí, galera, chegamos ao número 8 da nossa lista, que é a importância da fé em Deus. Fé não é simplesmente acreditar em algo sem provas. É confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado. É ter a certeza de que Ele está no controle, mesmo nos momentos mais turbulentos. E se tem uma coisa que a Bíblia está cheia, é de histórias de pessoas que tiveram uma fé inabalável em Deus. A gente pode começar falando de Abraão, que foi chamado de pai da fé. O cara era capaz de tudo porque confiava cegamente em Deus, mesmo sem entender direito os planos dele. Teve também Moisés, que abriu o Mar Vermelho só com a força da fé. Imagina só, você olhando para aquele mar gigante e tendo que confiar que Deus vai abrir um caminho para você passar. É muita fé, né? E esses são só alguns exemplos. A Bíblia está lotada de histórias inspiradoras de fé. Mas a maior prova de fé que a gente encontra na Bíblia, sem sombra de dúvidas, é Jesus Cristo. Ele passou por cada perrengue, cada provação, mas nunca duvidou do amor do Pai e da missão que ele tinha aqui na Terra. Então, galera, a gente precisa se inspirar nesses exemplos e fortalecer a nossa fé a cada dia. Porque a fé é como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais forte ela fica. E pode ter certeza que, com fé em Deus, a gente consegue superar qualquer obstáculo. E na 7ª posição do nosso ranking, temos a humildade. Uma qualidade que, infelizmente, anda em falta nesse mundo de hoje, né? Parece que as pessoas estão cada vez mais egocêntricas, se achando o último biscoito do pacote. Mas a humildade, galera, é essencial para quem quer ter uma vida mais leve e feliz. Ser humilde não significa se diminuir ou se achar inferior aos outros. Muito pelo contrário. Humildade é reconhecer que somos todos iguais, com qualidades e defeitos, e que ninguém é melhor do que ninguém. E quando falamos de humildade, não podemos deixar de mencionar o maior exemplo de todos: Jesus Cristo. O cara era o próprio Filho de Deus, mas vivia de forma simples, humilde, sempre disposto a ajudar os necessitados, sem querer nada em troca. Ele lavou os pés dos seus discípulos, cara. Imagina só, o Filho de Deus lavando os pés dos outros. É muita humildade para uma pessoa só. E essa atitude de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, em se doar ao próximo, em colocar as necessidades dos outros acima das nossas. A humildade de Jesus nos mostra que o poder não está em humilhar, mas em acolher. Não está em pisar, mas em levantar. E é esse exemplo que a gente precisa seguir, galera. Num mundo cada vez mais individualista e egocêntrico, a humildade é um ato revolucionário. É um ato de amor, de compaixão e de respeito ao próximo. Então, vamos praticar a humildade no nosso dia a dia, reconhecendo o valor de cada pessoa e buscando sempre ajudar quem precisa, hein? Chegamos então ao 6º ensinamento da nossa lista, a caridade, galera. E quando a gente fala em caridade, muita gente já pensa logo em dinheiro, né? Dar uma graninha para quem precisa, fazer uma doação para alguma instituição. Mas a caridade vai muito além disso, é muito mais amplo. Claro que a ajuda financeira é muito importante, principalmente em um país desigual como o nosso, onde tanta gente vive em situação de vulnerabilidade social.
Mas a caridade também se manifesta de diversas outras formas, como doar tempo, atenção, carinho, um abraço apertado em quem está precisando. Que tal doar um pouco do seu tempo para visitar um asilo e levar um pouco de alegria para os idosos que vivem lá? Ou então, se voluntariar em um abrigo de animais abandonados, dando amor e carinho para esses bichinhos que tanto precisam. A caridade também pode ser praticada em pequenos gestos do dia a dia, como ter paciência com o próximo, oferecer ajuda a quem precisa, doar roupas e alimentos que você não usa mais, espalhar palavras de amor e esperança por aí. E a Bíblia está repleta de exemplos de caridade, né? Teve Jesus multiplicando os pães e peixes para alimentar a multidão. Teve o bom samaritano que ajudou um homem ferido mesmo sendo de uma cultura diferente da sua. Enfim, são inúmeras histórias que nos mostram a importância de sermos caridosos. E a caridade, galera, não faz bem só para quem recebe, mas também para quem pratica. Quando a gente ajuda o próximo, a gente se sente bem, sente uma felicidade inexplicável, sabe? É como se a gente estivesse alimentando a nossa própria alma. A caridade nos torna pessoas melhores, mais humanas, mais empáticas. Ela nos tira da bolha do individualismo e nos conecta com o próximo, nos fazendo perceber que somos todos irmãos, que estamos juntos nessa jornada chamada vida. Então, galera, vamos abrir nossos corações e praticar a caridade sempre que possível, de todas as formas que pudermos. O mundo precisa de mais amor, de mais compaixão, de mais gente disposta a fazer a diferença na vida do próximo. E aí, galera? Hoje vamos falar sobre honestidade, o quinto maior ensinamento da Bíblia. Segundo, é claro, a minha opinião, porque a sua opinião também importa. A Bíblia, meus queridos, é tipo um manual de instruções para a vida, e ela deixa bem claro: a honestidade é a chave, meu amigo. Não adianta querer enganar os outros, fazer a caveira, ser falso. A verdade sempre aparece. Lembra da história do Pinóquio? Uma mentirinha e já era. O nariz não para de crescer. Na Bíblia não tem nariz crescendo, mas tem consequências, viu? Mentira tem perna curta. E na moral, quem vive de mentira não constrói nada sólido. É como um castelo de cartas, a qualquer hora desmorona. Ser honesto é ser transparente, é ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. É viver com a consciência limpa, sabe? E olha, não é fácil, eu sei. Às vezes dá vontade de dar uma maquiada na verdade, de dar uma desviada, mas acredite em mim, a longo prazo, a honestidade sempre compensa. Então já sabe, né? Seja honesto, fale a verdade, mesmo que doa um pouquinho, mesmo que seja difícil. A honestidade é a base para relacionamentos saudáveis, para negócios justos, para uma vida plena e feliz. Ser honesto não é só falar a verdade, é muito mais do que isso. É ser íntegro em tudo o que faz. É ter atitudes honestas, é ser justo com o próximo. Sabe aquele troco errado que você recebeu? Devolver é honestidade. Ajudar um amigo em apuros, mesmo que ninguém fique sabendo, é honestidade. A Bíblia está cheia de histórias sobre honestidade. Tem a história de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas mesmo assim se manteve honesto e se tornou governador do Egito. Tem a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões por se recusar a negar sua fé. Gente, que exemplos! A honestidade é um valor que precisa ser cultivado todos os dias. É como uma plantinha que precisa ser regada com boas ações, com atitudes corretas. E essa plantinha, quando cresce, te transforma em uma pessoa melhor, mais forte, mais confiável. Então, bora ser honesto? Bora construir um mundo mais justo, mais transparente, mais humano. Comece por você. Comece hoje mesmo.
A honestidade é um presente que você dá a si mesmo e ao mundo. Fala, minha galera! Hoje vamos desvendar o quarto maior ensinamento da Bíblia, a paciência. Se você é daqueles que tem pavio curto, que se irrita fácil, esse capítulo é para você. A Bíblia, meus queridos, é tipo um calmante para a alma, e ela nos ensina que a paciência é uma virtude. E como toda virtude, exige esforço e dedicação. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo é para ontem, né? Mas a Bíblia nos convida a respirar fundo, a ter calma, a entender que nem tudo acontece no nosso tempo. É difícil? É, mas acredite, a paciência é a chave para superar os desafios da vida com sabedoria e serenidade. Lembra da história de Jó? O cara perdeu tudo, família, bens, saúde, mas sabe o que ele fez? Manteve a paciência, a fé em Deus e no final foi recompensado. A paciência não é passividade, é ter a sabedoria de esperar o tempo certo para agir. É ter a força para perseverar mesmo diante das dificuldades. Então, já sabe, né? Respira fundo, conta até 10, medita, faz o que for preciso, mas não perca a paciência. A vida é um mar de surpresas, e a paciência é o barco que te levará em segurança para o outro lado. A paciência, meus amigos, não é só esperar sentado no sofá, não. É muito mais do que isso. É ter a sabedoria de entender que cada coisa tem seu tempo. É ter a humildade de aprender com os próprios erros. É ter a força para perdoar e seguir em frente. A Bíblia nos ensina que a paciência é um fruto do Espírito Santo, ou seja, é um presente de Deus para nós. E como todo presente, precisamos cuidar, cultivar, fazer render. A paciência nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. Afinal, ninguém aguenta conviver com alguém que explode por qualquer coisa, né? A paciência nos torna mais tolerantes, mais compreensivos, mais humanos. E olha, ser paciente não significa ser passivo, tá? Se algo te incomoda, fale. Mas fale com calma, com respeito, com paciência. Afinal, de que adianta ter razão se você perde a cabeça e estraga tudo? Então, bora cultivar a paciência? Bora transformar a raiva em calma, a ansiedade em serenidade, a intolerância em compreensão. A paciência é a chave para uma vida mais leve, mais feliz, mais plena. E aí, galera? Chegou a hora de falar sobre gratidão. Se você está acostumado a reclamar, prepare-se para mudar. A Bíblia nos ensina que a gratidão desbloqueia bênçãos. Pense nas coisas boas da sua vida: família, amigos, saúde, um teto, comida. Para muitos, isso é um luxo. A gratidão é reconhecer o valor de cada pequena coisa. Agradeça por cada novo dia. Celebre cada conquista. A Bíblia está cheia de exemplos de gratidão. Davi e Jó sempre agradeceram a Deus. A gratidão nos conecta com o divino. Agradeça pelo ar, pelo sol, pela comida. Agradeça pelas pessoas e oportunidades. A gratidão é um ímã de coisas boas. A gratidão, meus amigos, não é um sentimento que surge apenas em momentos especiais, não. É um estilo de vida. É uma escolha que fazemos diariamente. É como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais agradecemos, mais gratos nos tornamos. A Bíblia nos ensina que a gratidão transforma o nosso coração, nos torna mais humildes, mais generosos, mais felizes. Quando somos gratos, reconhecemos que tudo o que temos é um presente de Deus. E isso nos leva a usar nossos dons e talentos para servir ao próximo. A gratidão nos liberta do ciclo vicioso da insatisfação, da comparação, da inveja.
Quando somos gratos pelo que temos, não sentimos falta do que não temos, entende? A gratidão nos faz enxergar a vida com lentes de otimismo, de esperança, de amor. Então, bora viver em gratidão? Bora agradecer por cada novo amanhecer, por cada sorriso compartilhado, por cada abraço apertado. A gratidão é a chave para uma vida mais leve, mais feliz, mais plena. E chegamos ao nosso segundo ensinamento mais importante, galera: a justiça. A Bíblia fala muito sobre justiça, e é um tema que, vamos ser sinceros, gera muita polêmica. Muita gente confunde a justiça divina com vingança, com olho por olho, dente por dente. Mas será que é bem assim? A parada é que a justiça na Bíblia é muito mais profunda do que simplesmente punir o errado. É sobre igualdade. É sobre defender os vulneráveis, os oprimidos. Lembra da história de Davi e Golias? Davi, o menorzinho, enfrentou o gigante Golias não por vingança, mas por justiça, para defender seu povo. A justiça bíblica também fala sobre defender os pobres, as viúvas, os órfãos. É sobre lutar por um mundo mais justo, onde todos tenham as mesmas oportunidades. É sobre ter compaixão, mas também sobre ter coragem para lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Então, a justiça na Bíblia não é sobre vingança, mas sobre equilíbrio, sobre fazer o que é certo, sobre defender os vulneráveis e lutar por um mundo mais justo. É um chamado à ação, galera. Não podemos ficar parados diante da injustiça. Temos que lutar por um mundo melhor. E chegamos ao topo do nosso ranking, galera. O ensinamento mais importante da Bíblia, o amor de Deus. Mas como falar de algo tão grandioso, tão inexplicável? É como tentar colocar o oceano dentro de um copo. É impossível descrever com palavras a imensidão do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus é amor. Não que Ele tem amor, mas que Ele é amor. É a sua essência, a sua natureza. E esse amor não é egoísta, possessivo, controlador. É um amor livre, incondicional, que nos aceita como somos, com todas as nossas falhas e imperfeições. Deus nos amou primeiro, antes mesmo de nós o amarmos. E o maior exemplo desse amor é a entrega de Jesus na cruz por nós. Ele se sacrificou para nos reconciliar com Deus, para nos dar a vida eterna. É um amor que desafia qualquer lógica, qualquer compreensão humana. Então, quando você se sentir sozinho, perdido, sem esperança, lembre-se do amor de Deus por você. Um amor que nunca falha, que nunca desiste, que está sempre pronto para te perdoar e te acolher de volta. Mas, Pri, como podemos sentir esse amor? Como podemos ter certeza de que Deus nos ama de verdade? A resposta é simples: abrindo o nosso coração para Ele. Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos, podemos experimentar o amor de Deus em nossas vidas. E quando sentimos esse amor, Ele nos transforma. Nos tornamos mais pacientes, mais bondosos, mais compreensivos. Passamos a amar o próximo como a nós mesmos, porque entendemos que somos todos filhos de Deus, amados e preciosos aos seus olhos. O amor de Deus nos liberta do medo, da culpa, da insegurança. Ele nos capacita a perdoar, a amar os nossos inimigos, a viver uma vida de acordo com a sua vontade. É um amor que nos impulsiona a fazer o bem, a sermos agentes de transformação no mundo. Então, galera, nunca se esqueçam, o amor de Deus é a maior força do universo, é a resposta para todas as nossas dúvidas, a solução para todos os nossos problemas. Abra o seu coração para esse amor e deixe que ele transforme a sua vida. E aí, galera? Gostaram do nosso top 10 ensinamentos da Bíblia?
Lembrando que essa é apenas uma introdução, um aperitivo. A Bíblia é um livro riquíssimo, cheio de ensinamentos preciosos que podem transformar a nossa vida. Então, fica o meu desafio para vocês. Leiam a Bíblia, estudem, se aprofundem na palavra de Deus. E o mais importante, coloquem em prática os ensinamentos que aprenderam. Sejam sal da terra e luz do mundo. Espalhem o amor, a paz, a justiça, a esperança que só encontramos em Jesus. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para dar aquela força. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar a mensagem de amor e esperança por aí. Valeu, galera! Fiquem com Deus!